Boa tarde! Hoje nós vamos começar nossas aulas, dessa quinta-feira. Eu fiz uma pequena alteração que hoje nós vamos ver os conteúdos de ciências, língua portuguesa, história e geografia, devido ao nosso pequeno atraso aí com essas disciplinas. E na disciplina de ciências, que vamos começar a aula de hoje, nós vamos estar falando sobre as propriedades do material, tá? Que a gente começou o capítulo 7, demonstrando essa parte. E aí nós vamos ver um pouco de densidade, condutibilidade térmica e a condutibilidade elétrica também. E nós vamos ter duas atividades para serem feitas, tá? O experimentando da página 75 e 76, e tem uma questão da 77, e o antes de seguir da página 77 e 78. É importante que vocês façam os exercícios e que também vocês leiam todo o conteúdo. Aqui eu vou estar só ressaltando algumas partes importantes e você vai efetuar a leitura, tá bom? As propriedades aqui dos materiais, que começa lá na página 73, está falando que é o seguinte: são características que vão se diferenciar dos outros materiais. Então essas propriedades estão falando sobre todas as características que aquele tipo de material possui, tá? Existem muitas propriedades de materiais e você vai conhecer algumas delas. A densidade, condutividade térmica, condutividade elétrica, magnetismo, solubilidade, dureza e elasticidade, tá? Um pouco da densidade aqui. Todo material possui massa, isso é formado por uma certa quantidade de matéria. No dia a dia nós achamos a massa do peso e dizemos, por exemplo, que uma criança de 30 quilos o que quer dizer que a massa dela é de 30 quilogramas, tá? A densidade é uma propriedade que relaciona a massa do objeto com o seu volume, tá bom? Para a gente compreender melhor essa propriedade desses materiais, imagine uma bola feita de quilograma de algodão e outra feita de quilograma de ferro, conforme a imagem a seguir. Qual dessas bolas possui maior massa e ocupa maior espaço? Lá na página 74 está mostrando aqui as duas imagens, tá? E uma bola de algodão e uma bola de ferro. As ambas vão possuir 1 quilo, tá? Qual que possui maior massa? Vamos entender aqui. Essas bolas possuem a mesma massa, que é 1 quilograma. Mas a bola de algodão ocupa maior espaço, que possui maior volume. Então a bola de algodão ela sempre vai estar possuindo maior volume do que a bola de ferro. A densidade pode ser entendida como quantidade de massa distribuída em certo volume de um objeto, tá? Se compararmos dois objetos com da mesma massa, aquele que ocupa o maior volume tem a menor densidade e que ocupa o menor volume tem a maior densidade. O algodão tem densidade menor do que o ferro, tá? Quando um objeto é colocado sobre a água, ele afundará ou flutuará, de acordo com a densidade. Se a densidade do objeto for menor do que a densidade da água, vai flutuar. Se a densidade do objeto for maior do que a densidade da água, vai afundar. A gente tem até um exemplo aqui. Um pedaço de papel possui densidade menor do que o da água e ele vai flutuar. E uma pedra possui maior densidade, então ela vai afundar. Tá? Então continua lendo as leituras aí. E aí, gente, a gente tem aqui também até um exemplo, Existem navios que pesam centenas de toneladas e flutuam no mar. Isso é possível porque eles possuem muitas partes ocas, com o que faz com que ele tenha uma densidade menor do que a da água. Por isso que o navio consegue flutuar sobre a água e fazer longas distâncias de viagens aí, tá? E nós vamos fazer o experimentando também, tá? Conhecendo a densidade. Os materiais que você vai precisar são esses daqui. Não vai precisar de você comprar tudo que você tem na sua casa, tá? Aí tá falando aqui como que você vai fazer. E depois que você fazer o experimento, tem essas perguntas aqui, da 1 até a 6 para você responder, tá? Se não fazer o experimento, fica difícil responder as perguntas, tá? Então peço você que faça o experimento e responda as perguntas. E também, pessoal, nós temos aqui também um conceito de densidade no nosso QR Code, você pode acessar para conhecer um pouco mais. Aí vocês vão fazer as atividades da antes de seguir, da página 77 e 78, ok? Beleza?
E continuando aqui, nós vamos falar também sobre um pouco de condutibilidade térmica, tá? Que é a propriedade dos materiais relacionados à capacidade de produzir calor. Inclusive, a gente tem até aí um exemplo aí do ferro de passar. Toda casa hoje em dia tem um ferro de passar, então você vê que ele tem essa condição, né, de ser ligado na eletricidade e produzir um calor excessivo que passa as nossas roupas. E se não ficarmos de olho, as crianças podem até sofrer acidente devido ao calor excessivo que o ferro elétrico vai produzir, tá? O metal vai esquentar, vai transmitir esse calor e as roupas que entram em contato vai desamassando, tá? O metal é, portanto, um bom condutor de calor, tá, pessoal? Isso é importante você colocar. E você já reparou que nos materiais utilizados para cozinhar, as colheres do uso de fogão são feitas também de metal e possuem uma ponta com material, né, que é um mau condutor de calor. Geralmente essa colher é toda de metal. Você está lá cozinhando aquela parte dentro do fogo ali, do alimento, e tem outra parte de metal que é mal, ela não vai receber tanto calor, que aí dá para você manusear, tá certo? Que pode ser o tipo de plástico, madeira, até mesmo metal, né? Para as pessoas não terem o risco de se queimar. As outras colheres de pau de bambu que conduzem mal o calor, impedindo que ele chegue até as mãos. Também esses utensílios são usados dessa forma, tá? Inclusive, pessoal, a gente tem aqui um exemplo, né? Os espetos que possuem menos a extremidade do material mal do condutor de calor, que possam também as pessoas conduzirem para segurar, para não se queimar no momento do churrasco ali. Geralmente o espeto tá de metal e tem a pontinha aí de madeira, igual a foto tá te mostrando aí, tá bom? Aí você vai ler essas partes aqui, tá? Inclusive, pessoal, o isopor, tem até uma foto aqui, né? Ele pode manter a refeição quente por mais tempo. Por isso que às vezes a marmitex aí, os alimentos que a gente compra na rua, vem no isopor. E por isso é utilizado na embalagem e entrega dos alimentos. E, no entanto, ele é um material poluente. Nesse caso, o uso deve ser reduzido ou substituído. Então, se você tem a condição de substituir o uso do isopor, é importante você fazer, tá? Os pescados vendidos, o isopor conserva os alimentos refrigerados por mais tempo também, contribuindo para a sua conservação. Então, geralmente em peixaria, lugares que vendem os peixes lá, você sempre vai ver as caixas de isopor também, que vai ajudar na condição de refrigerar esses animais, esses peixes, né? Esses pescados. Condutabilidade elétrica é uma das propriedades dos materiais que vão ser relacionados à eletricidade, né? Para melhor compreender, você vai conhecer as seguintes regras de segurança em relação à eletricidade. E para isso, né, pessoal, para evitar fios e cabos elétricos a partir dos desencapados, você tem que ter cuidado, senão você pode tomar um choque, né? Os fios e cabos elétricos possuem fios de metal, cobre no seu interior, que vai conduzir a eletricidade aí, tá? Esses tipos de fios de cobre são recobertos por plásticos que funcionam como isolante térmico. Se o plástico estiver rompido, pode ocorrer acidentes quando se troca o fio, né? Os fios pelo cobre, né? De cobre. Esse tipo de acidente é chamado choque elétrico e pode ser muito grave. Ele pode ser leve, mas ele também pode ser muito grave, levando aí ao óbito. Quando os fios de cobre ficam expostos, há um risco de choque elétrico, pois esse material é um bom condutor de eletricidade, tá? Então aí você vai, pessoal, ler essa parte 81, tá? Tá falando aqui algumas orientações, te mostrando aqui, igual por exemplo, saia do mar ou da piscina quando estiver chovendo com recorrência de relâmpagos, que pode, né, ter problemas aí. Os relâmpagos são descargas elétricas que geralmente partem das nuvens de chuva que se dirigem ao solo. A água é um bom condutor de eletricidade. Se receber um raio, quem estiver mergulhando nela receberá corrente elétrica. Então isso não é conversa fiada, isso é uma verdade, tá? Então fiquem espertos aí. E aí vocês vão ler aí, pessoal, até a página 82, tá? E leia, marque as partes importantes, faça as atividades, não deixe acumular, a gente está indo para a reta final, tá bom? Qualquer coisa a gente vai tirar as dúvidas nas nossas lives, tá? Até a próxima aula.
Pessoal, no nosso conteúdo de história dessa quinta-feira, nós vamos dar continuidade, né, sobre o que a gente já estava falando sobre patrimônio cultural, tá? Nós vamos trabalhar da página 92 até a página 95, então a maior parte é leitura, né? Então eu preciso que você leia, eu preciso que você marque as partes importantes. Se aparecer alguma palavra que você não tem entendimento, vamos recorrer ao dicionário, ter esse hábito, né? Porque durante todo o período desse ano, o dicionário ele foi um grande aliado e sempre o material didático vem te reforçando a você ter o hábito de utilizar mesmo, tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa continuação aqui a gente estava até mostrando alguns exemplos de alguns patrimônios, né, culturais que temos na nossa cidade, né? Então a gente pode entender que é o seguinte: a escolha do que é patrimônio ou não é uma decisão política, né? Escolher o que deve ser conservado é uma forma de selecionar o que é importante para narrar a história do país, daquela cidade, daquele município, tá bom? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui agora. Quando alguém pergunta sobre a sua história, por exemplo, é impossível que você conte todos os acontecimentos da sua vida, mesmo que você tenha 11 anos, 10 anos de idade. Contar todos é impossível quando uma pessoa te faz essa pergunta, né? Então você vai escolher alguns fatos para contar. Assim acontece com a história de um país. Os seus monumentos patrimoniais, né? E patrimônios. Alguns elementos da história são escolhidos para marcar um período ou um acontecimento, tá bom? O que acontece? Em 1988, por meio da Constituição Cidadã, ficou decidido que o Estado ia tombar todos os documentos locais detentores de vestígios históricos dos antigos quilombos, né? Então, assim, eles vieram demarcando, vieram coletando, vieram recebendo todas aquelas coisas que pudessem contar melhor a história e foi virado, né? Foi acontecendo aí os vestígios históricos para que se torne um patrimônio cultural, tá? Inclusive, pessoal, um exemplo da capoeira, né? Só em 2010 a capoeira entrou para a lista do tombamento. Só em 2010 que teve essa capacidade de entrar, tá? Cadê? Recebendo o devido reconhecimento histórico. Naquele mesmo ano, por meio do status de igualdade racial, o governo também recorreu ao samba como importante manifestação artística brasileira. Aí nós vamos ter aqui duas fotos mostrando isso, um quilombo e a questão da prática e da capoeira, que é um patrimônio cultural, tá? De imaterial da irmandade aí da humanidade. Então são patrimônios que não dá para você deixar passar sem mencionar eles, que fazem de fato parte da nossa história, da construção do nosso país. E aí nós vamos ver também outros exemplos aqui de patrimônio cultural, né? Patrimônio patrimonial também. Você vai ver, inclusive, pessoal, esse conjunto arquitetônico aqui da Serra do Caraça, em Minas Gerais, fica em Catas Altas, né? Desde o século XVIII, né? Ele tá funcionando aí. Ele era um colégio que foi incendiado, inclusive eles até deixaram lá, não restauraram, teve um incêndio, eles conseguiram apagar e fica lá para o pessoal ver, tá? Não foi possível reaproveitar muito a estrutura original dos elementos modernos, como vidro, aço e conceito, que foram incorporados ao prédio para se tornar um marco do lugar. Fica a dica, eu fui lá várias vezes, muito bom, vale a pena, tem um lobo-guará, uma história interessante, várias celebridades estudaram nesse colégio, é um passeio muito agradável, e lá você vai ter acesso a museus, vai ter acesso, por exemplo, à cama de Dom Pedro I, alguns dos utensílios que eles usaram quando eles estavam aqui no Brasil, muito interessante, muito rico a visita lá, tá? E aí nós temos aí as nossas atividades do Antes de Seguir, da página 93 e 94, e também, pessoal, queria pedir para você ressaltar aqui a página 94 e a 95, porque ela está falando sobre a caracterização do patrimônio material também, que são os centros de cidades históricas, acervos de museus e os museus, tá? Então isso é uma característica do patrimônio material, tá? Que ele é formado pelos bens materiais, que isso podem ser vistos, tocados, como os museus e tudo que há dentro deles. Documentos considerados históricos, vídeos, fotos, construções históricas
que em conjunto formam paisagem de algum lugar. Tá aqui mostrando aqui o centro de Ouro Preto e o centro do Pelourinho lá em Salvador, que são exemplos de conjunto urbanístico tombado pelo patrimônio histórico aí, tá bom? Então, se você não tiver a chance de visitar o museu, não deixe de conversar, né, com sua família após a pandemia, quando tudo estiver estabelecido. Alguns já estão funcionando, tomando os devidos cuidados, mas após que tudo voltar ao normal, você visite, que vale muito a pena, tá? Leia o conteúdo, faça os exercícios, que são poucas coisas, tá? E não deixe acumular, principalmente o nosso conteúdo de história, tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Oi, pessoal, a nossa aula de geografia hoje a gente vai começar lá com o capítulo 8, tá? Falando aí sobre as conexões locais. E no nosso desenho aí de início de capa aí, você tá vendo aí que tem uma figura bem interessante aí de uma evolução de uma cidade rural. Vamos entender essa imagem aqui juntos, tá? Observe a imagem apresentada nessa página de abertura. Descreva ao seu professor e seus colegas o que ela representa. Então pense aí pra gente comentar na live, tá? Sobre isso. Você consegue perceber quais ligações apresentadas nessa ilustração? Por que essas ligações são importantes para os cidadãos? Ao longo dos estudos deste ano, foi possível perceber que, apesar de diferentes, as regiões brasileiras, né, elas são interligadas entre si. Por meio dessas ligações, a sociedade supre suas necessidades e caminha para uma realidade que seja possível o maior desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida. Neste capítulo você vai conhecer as conexões entre diferentes espaços e vai entender a tecnologia que pode influenciar nesse contexto, tá? Então é muito interessante que mesmo tendo 5 regiões, o país ele vai se interligando, tá? E isso vai melhorando sim a nossa vida como brasileiros, tá? E aí, começando na página 96, a gente vai entender o movimento que as cidades fazem. Ler toda a página, não esqueça, galera, sempre ler todas as páginas, não deixe de ler, por favor, tá? Qual o principal cartão postal da cidade onde você vive, aqui de Santa Luzia? Já conversamos sobre isso na live, né? E se ela localiza em uma área urbana ou rural? Possui ruas asfaltadas, calçadas ou de terra? Você consegue perceber se ela é composta por mais comércios, indústrias ou casas? Faça essa resposta aí oralmente, não precisa fazer no caderno, isso aí só para você refletir coisas que já discutimos sobre isso, tá? E aí a gente vai entender, pessoal, que ela vive em constante transformação, né? Que são organizadas aí atividades que fazem funcionar diariamente. Se você pegar uma foto, por exemplo, do Centro Histórico de Santa Luzia, há muito tempo atrás, você vai perceber que aumentou a quantidade de comércio, a quantidade de veículos na rua, de gente. Então sofre essas transformações sim, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. Há grandes cidades que são consideradas grandes centros urbanos. Essas áreas normalmente são localizadas onde as principais atividades comerciais, financeiras, culturais e políticas influenciam os outros municípios em seu entorno. Os centros urbanos são tão importantes para a economia de um país que para a vida da sociedade que há registros desses centros desde a antiguidade. Isso pode ser visto no caso da Babilônia, que é o centro urbano da Mesopotâmia. Essa cidade se localiza no continente asiático, onde hoje está presente a maior parte do Iraque. Olha aí o mapa mostrando, né? Então, assim, hoje esses centros eles vêm crescendo cada vez em todo o planeta, em razão do processo de urbanização das cidades. Isso faz com que as cidades sejam características de acordo com a principal atividade econômica existente em seu território, tá bom? Nós vamos fazer essa atividade, que é uma questão apenas do antes de seguir, né? Aí você pode retomar a leitura e definir o que são centros urbanos. O da ponta do lápis, você não vai precisar de fazer, tá, galera? Então pode escrever, não precisa fazer. E aí você vai continuar a leitura lá de como surgem as cidades, tá? Como que elas surgiram, né? Você sabe dizer de forma espontânea, né? Onde você vive, se for uma cidade planejada ou uma cidade espontânea. Belo Horizonte, a gente tem um exemplo que ela foi uma cidade planejada para ser pequena, só que ela não imaginava que fosse crescer tanto, por isso tanta dificuldade de transporte. Quando para o trânsito, para tudo, quando chove, alaga tudo, por conta disso, tá bom?
Tem as cidades planejadas, né? A quais a estruturação anterior à sua construção vai considerar um projeto urbanístico lindo, maravilhoso. Temos aí o exemplo de Brasília, que vai abranger os moradores e todas as suas infraestruturas, né? De serviços capazes de atender as necessidades daquelas pessoas. Exemplos de cidades planejadas brasileiras: Aracaju, Belo Horizonte, como eu falei, Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador e Teresina. Foram cidades que foram planejadas. Igual eu te falei, Belo Horizonte foi planejada, mas tem esse pequeno defeito aí, essa pequena dificuldade que cresceu muito, né? Saiu fora do planejamento. Mas ela foi uma cidade planejada, tá? Belo Horizonte é uma cidade planejada, diferentemente de Ouro Preto, que é uma cidade espontânea. Ouro Preto foi acontecendo, sabe? Você vê aquela espontaneidade assim de Ouro Preto. Ambas pertencem ao estado de Minas Gerais, nosso querido estado, Minas, né? E aí, pessoal, vocês vão ler direitinho, tá? Aí, as cidades planejadas também podem crescer mais do que o previsto, como eu falei de BH, lembra? E sair do controle traçado principalmente por elas ali, inicialmente. Esse fato aconteceu com Belo Horizonte, a cidade planejada que se expandiu seus limites e hoje é uma das mais importantes do Brasil, né? E aí tem a grande BH, tem a região metropolitana e o negócio foi crescendo. Você pega Venda Nova, um exemplo. Barreiro, parece que é uma cidade, não, mas ainda pertence a BH. Mas cresceu muito, né? E aí você vai ver outros exemplos aí, tá? Cidade de Brasília, ela tem um planejamento chamado linear, que o planejamento linear vai permitir que a cidade cresça mantendo a sua estrutura inicial, que normalmente se dá por meio de larga avenida e as ruas que vão ligando a ela aí, tá bom? Rio de Janeiro foi uma cidade que passou por crescimento radical. O Rio já, né? Quando o Brasil surgiu em um crescimento linear. A gente vê aí, né? Essa forma aí. E aí nós vamos fazer atividades antes de seguir da página 100 e 101. Também são duas questões. É impossível você não fazer, porque são duas questões apenas, galera. Tá? E nós vamos ficar por aqui no nosso conteúdo de geografia, tá? Não deixe a sua dúvida deixar você sem dormir. Traga pra live, vem pra live. Amanhã tem, terça-feira tem de novo, tá bom? Beijo, até a nossa última aula de hoje, que é a língua portuguesa. Oi, pessoal, nossa aula de língua portuguesa de hoje, né? A gente vai estar colocando aqui o capítulo 10, o início do capítulo 10, que é um capítulo falando sobre as coisas da vida. Nós vamos entrar num gênero textual muito interessante, né? Que é a crônica, aí você vai entender o que é uma crônica, como que você vai identificar esse gênero, tá? Muita leitura, muita interpretação, muito estudo da língua, mas hoje nós vamos trabalhar da página 136 a 145, tem um texto muito interessante para você ler, tá? Então você vai ler o texto 1 e já de cara vai fazer o por dentro do texto e o por dentro do gênero. No caso do Aprendendo Mais aqui, você vai ler sobre o autor dessa crônica, que é muito interessante a gente saber um pouquinho mais, né? De cada detalhe. Vamos aqui à página de abertura do nosso capítulo. Um passeio no parque, né? Uma visita aos parentes, uma ida ao dentista, uma viagem. Todas essas situações fazem parte do nosso dia a dia. Inclusive, hoje cedinho eu fui ao dentista. Sentei lá, que eu tenho que fazer uma plaquinha de procedimento. Não fiquei com medo não, porque foi tranquilo. Mas na hora que liga aquele motorzinho, a gente quer morrer do coração, né? Mas enfim. Você já reparou o comportamento das pessoas nessas situações? Acabei de falar com você. Hoje foi tranquilo, mas semana que vem que eu vou ter que... Eu acho que eu vou ficar com medo. Mas vamos lá. De momentos simples como estes, podem surgir textos que nos fazem rir, refletir, enxergar nós mesmos, e etc. Isso que fazem os cronistas, tá? A partir da observação de cada cena, eles escrevem histórias que mostram como o dia a dia podem ser inusitado mesmo em situações mais simples, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos o texto 1 aqui pra gente se divertir. É um texto bem legal, chama Cadeira do Dentista. Ele é fantástico, então não deixe de ler, é importante você ler, treinar a leitura, aprender mais. Vamos lá nesse antes de ler aqui. Ir ao dentista provavelmente pode ser uma experiência pelo que você já passou, e apesar de causar certa tensão em algumas pessoas, né, alguns seres humanos, faz parte do dia a dia, né? Minha mãe já me contou que ela fugiu da cadeira do dentista, olha só o nível do pavor dela. Mas há quem leve essa tensão a níveis mais elevados de pânico, que é no caso da minha mãe, coitada. Você já deve saber que o medo é um sentimento natural do ser humano. Eu morro de medo de algumas coisas, já falei pra vocês aqui. Porém, esse sentimento deve ser vencido a partir do momento em que passa a prejudicar a pessoa o que sente. Pra que tanto medo?
Vamos entender aí nesse texto 1. Lê, atenção aí para a caixinha das palavras que está em destaque. Leia o significado, você vai aprender mais com isso, tá bom? Então ele está na página 138 e 139 e você vai concluir a leitura lá na 140, muito bom esse texto. Na verdade 141 que termina lá, até o finalzinho dele aqui. E no Aprendendo Mais, vai falando sobre Carlos Eduardo Novaes, que é um cronista, contista e dramaturgo carioca. Significa que ele nasceu lá no Rio de Janeiro, né? Já escreveu muitos livros, inclusive infantos juvenis, e também é autor do livro A Cadeira do Dentista e Outras Crônicas, do qual o texto que você leu faz parte. Pessoal, eu linkei geralmente alguns conteúdos de literatura, então esse conteúdo também é de literatura, viu, galera? Não esqueça que a gente vai trabalhar de forma dupla pra gente conseguir memorizar, porque a literatura vai te mostrar a questão da leitura, a questão dos gêneros textuais, da mesma forma que a nossa querida língua portuguesa nos mostra também. Então tá linkado, viu, as duas disciplinas. Faz português, faz literatura. Não faz português, não faz literatura. Não esqueça disso, tá, galera? Vamos lá. O por dentro do texto, você já sabe, você tem que fazer. O por dentro do gênero também, né? É fato. Fez um, fez outro. Né? Os dois caminham juntos, são irmãos inseparáveis, tá bom? Então não deixe de fazer, tá muito divertido o texto, então acho que você vai fazer com tranquilidade. Vamos ao que importa. O gênero textual crônica significa o quê? Ela tem a palavra, né, crônica, de origem cronos, que significa tempo. Quando falamos em crônica, como um gênero textual, que aqui referimos assim, referimos a histórias que se baseiam em fatos do cotidiano, do dia a dia, que acontece com todo mundo, né? Que são escritas em uma linguagem do dia a dia. Esses textos geralmente são leves e apresentam humor, tá? Então essa é uma característica marcante da crônica, né? Elas vão possuir diferentes intenções. Há crônicas históricas, crônicas reflexivas, argumentativas, humorísticas, entre outras. Na crônica, os fatos do dia a dia são contados de acordo com as percepções do cronista, que dá ao fato a dimensão que ele quiser. Pode ser uma dimensão de exagero, pode ser uma dimensão mais tranquila, né? E a crônica pode se apresentar um narrador observador ou um narrador personagem, coisas que nós já sabemos o que significa, né, Brasil? Né, galera do quinto? Então, pessoal, não deixe de fazer suas atividades. Amanhã tem live, amanhã tem dia de tirar nossas dúvidas, corrigir exercício. Mas esse exercício da aula de quinta não vai ser para amanhã, porque, né, eu sei que você precisa de um tempinho para fazer, mas vai ser para segunda, quase todos, tá? Então foca aí, não deixe passar. E repetindo aqui, ó, não falta no nosso drive-thru de sábado, vai ser super legal. Tá chovendo hoje, pode chover sábado, mas você não é de açúcar e você vai estar de carro. Então dá pra você ir. Vamos fazer essa força aí, quinto ano. Eu quero ver todo mundo lá, eu quero dar um sorrisão, fazer um joia, tocar assim na mão de todo mundo, tá? Pra quem não viu a nossa live de terça-feira, vai assistir o vídeo de hoje aqui no nosso canal. Venha pro drive-thru no sábado, de 11 a meio-dia. 1 horinha só e você vai ganhar um presente meu, tá bom? Um beijo pra vocês e até a nossa live de amanhã, galerinha.